Seja bem-vindo ao 5º episódio do canal Irmão Chipanza, esse podcast, iniciativa que nós tivemos aqui junto em parceria, obviamente, com a Catedral da Esperança, essa igreja maravilhosa aqui de Portugal, sob o comando do pastor Anísio, meu pastor Paulo, né, pastora Néia, pastora Jane. É muito bom estar participando aqui desse podcast e tudo isso aqui é para você que está nos assistindo. Hoje nós vamos estar falando sobre alguns assuntos muito importantes. Um deles, obviamente, nunca vamos deixar de falar, que é a imigração. Hoje, como convidado, nós temos aqui o nosso irmão Jonathan Silva. Né, Jonathan? Isso, boa Esse noite. irmão maravilhoso, gente boa, trabalha muito na obra de Deus e veio para Portugal trabalhar, fazer a obra de Deus e trabalha com construção civil, que hoje é o tema do nosso podcast. Então, para você que pensa em vir em Portugal, trabalha na construção civil, é uma excelente oportunidade para tirar várias dúvidas, né? Vou ter aqui várias perguntas aqui para estar fazendo para o Jonathan e espero que, de alguma forma, a gente consiga abençoar a sua vida, trazendo informação, trazendo um conteúdo de qualidade. E por conta disso, eu peço a você que possa estar curtindo o nosso vídeo, nosso canal, compartilhando com alguém que você sabe que tem interesse, tem vontade de vir para Portugal, para fazer a obra de Deus, para trabalhar, né? Todo mundo tem um objetivo, um plano traçado na vida, e se você curtir e compartilhar, você vai estar ajudando aí a alcançar mais vidas, e o algoritmo aqui das plataformas vai entender que o conteúdo é relevante e vai nos ranquear aí para que outras pessoas possam estar vendo com mais facilidade. Não é isso, Jonathan? É isso aí. Fala aí, Jonathan, um pouquinho aí, como você chegou em Portugal. Conta um pouquinho sobre você. Se apresenta aí para o pessoal que está nos assistindo. Primeiramente, boa noite. Queria já cumprimentar todos que nos acompanham. Um abraço aí especial. Obrigado por estarem nos dando licença de adentrar a sua casa. Queria agradecer você também, Danilo, pelo convite. Muito obrigado. E assim, Portugal para mim foi uma experiência totalmente nova, né? É uma realidade muito diferente do que a gente ouve lá do Brasil. E eu acho que são bem extremos as comparações quando a gente ouve falar e quando a gente vive, né? Quando a gente presencia pessoalmente. É isso aí. Me diga uma coisa. Quando que acendeu aquela luz, você estava lá no Brasil trabalhando e de repente acendeu aquela chama dentro do teu coração para vir para Portugal, para estar fazendo o trabalho na obra de Deus, seu trabalho também na construção civil. Em que momento, o que aconteceu que despertou esse interesse? Então, é muito engraçado como que aconteceu. Eu sempre estive envolvido com a obra de Deus, e uma vez uma irmã me chamou e falou que Deus tinha um propósito na minha vida para mim viajar ao mundo, né? E inclusive a minha esposa, que na época era minha namorada, estava junto, e ela falou assim: não, pode preparar a mala que você vai viajar ao mundo. E passou um pouco, isso foi um pouco antes da pandemia, aí a gente meio que precisou se adaptar, né? Como tudo fechou, São Paulo é uma cidade que é muito grande, praticamente parou. Eu viajei para o Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, eu trabalhando, um colega meu me deu o contato de uma pessoa que tinha agência aqui em Portugal para poder vir trabalhar. E aí despertou o interesse. Eu falei assim, não, então é interessante para mim vir. Só que eu não esperava que ia acontecer da maneira que aconteceu, né? Porque quando eu fui pro Rio Grande do Sul, na minha cabeça, no meu pensamento, a profecia tinha se cumprido, né? Fui pro Rio Grande do Sul, saí da minha cidade natal, que é São Paulo. Aí fiz obra lá no Rio Grande do Sul, ajudei a fundar uma igreja. E quando isso aconteceu, pra mim tinha acabado por ali. Só que eu mal imaginava que Deus estava preparando eu vir aqui pra Europa. Sim. E aí você veio já com a sua esposa, ou você veio primeiro? Não, eu vim com a minha esposa. Você veio com a sua esposa direto? Você não tem filhos, tem? Não, não tenho filho. Uma das coisas que a gente costuma ver bastante aqui são os homens, né? Ou algumas mulheres vindo primeiro, né? Ajeitando a casa, conseguindo uma moradia, conseguindo um emprego e depois trazendo a família. Ele, no caso, já veio direto aqui com a esposa, né? Sem filhos, obviamente, não é fácil, mas é menos difícil do que com família, né? E você me disse também que quando chegou no sábado, no domingo, já fez uma entrevista e já começou a trabalhar na segunda-feira, foi mais ou menos isso? Foi isso. Uma das coisas que ajudou muito foi a questão do planejamento, né? A gente não veio
Tipo, deu na cabeça, a gente já pegou as coisas e saiu. Não, a gente sentou... Planejamento é muito importante, né, John? Muito importante. Nós conversamos, nós juntamos uma renda para poder chegar aqui mais ou menos estabilizado, não é? E até em questão disso, a gente conseguiu a morada lá do Brasil, porque uma das coisas muito difíceis aqui em Portugal é a ainda questão mais de hoje em morada. dia, né? Tá muito difícil, né? Muito difícil. E há 1 ano e 3 meses que a gente está aqui já em 1 Portugal. ano e 3 meses. E conseguiu já arrendar de lá. De lá, a gente já veio com a casa Teve arrendada. alguém agenciando? Como é que foi isso? A gente usou um serviço que o pessoal chama aqui de relocation, que a pessoa ela faz meio que a ponte, né? A minha esposa, a Mariane, ela já participava de um grupo de brasileiros aqui em Portugal. Aham. E aí ela conseguiu contato. Obviamente a gente puxou para ver se era uma pessoa confiável, Confiança. se tinha como a gente tá seguro, né? Porque hoje em Sim. dia tem muito golpe em questão de internet. Sim. E aí a gente fez o contrato, alugamos lá do Brasil. E como é que foi feito esse contrato? Você fez um depósito na conta dela? Como é que foi isso? Isso, a gente já tinha juntado um valor. E aí quando ela conseguiu o contato desse rapaz, a gente entrou em contato e começamos a negociar, né? Aí ele pediu um calção e a última renda, né? E mais o aluguel do mês. No caso, o total de 3 aluguéis. E teria que fazer o depósito, só que a gente tinha um contratempo. Qual que era? A gente conseguiu fazer o contato com ele em setembro. Só que nós só iríamos vir em outubro, né? O nosso voo já estava, a passagem, tudo comprado, pro dia 10 de outubro. E aí ele conseguiu segurar o apartamento até a nossa data de chegada. Não, isso como é que cada um passa uma experiência diferente. Quando eu cheguei aqui, eu tentei alugar de várias formas. Inclusive, eu até contei no podcast anterior, eu tentei pagar em um apartamento uma renda de 1 ano antecipado. Ofereci 6 calções em 1 ano antecipado e a pessoa não quis alugar. Enfim, e você já conseguiu alugar com três rendas, né, lá do Brasil, né, sem estar aqui presente, inclusive. Tem outros que também conseguem, enfim, então uma história para um não quer dizer que vai se repetir para outro. Então é importante falar isso, porque tem muita gente que sabe que tá difícil o arrendamento em Portugal, tá muito difícil, né? Você botar aí no Google aí, você que está nos assistindo, colocar as dificuldades na imigração para Portugal, com certeza vai se deparar com a dificuldade de conseguir arrendamento, não é isso, John? Sim, sim. A questão é que os valores são muito exorbitantes, né? Em questão da parte do pessoal local, eles são meio inseguros com o pessoal que vem imigrando, né? Por acontecimentos que tiveram de pessoas que não têm uma boa índole. E acontece que isso vai prejudicando quem vai chegando depois, né? Que foi o que aconteceu comigo, aconteceu com você e acontece com diversos brasileiros. Você arrendou o quê? Um T1, um T2? A gente alugou, na verdade, foi um estúdio, né? Ele é um... Ele não, é como se fosse um T1, loft no Brasil, né? Isso, como se fosse uma kitnet no Brasil. Uma kitnet. E aí a gente alugou a localidade, em questão do valor, era uma localidade muito boa, que foi aqui em Vila Nova de Gaia. E nós moramos lá durante 1 ano, né? E agora que a gente saiu de lá e estamos atualmente morando em Matosinhos. Inclusive fazendo a obra lá numa igreja da Catedral da Esperança, que iniciou agora há pouco tempo lá, né? Você está de diácono ajudando o pastor Anísio, o pastor Guilherme, né? Nessa obra lá. Eu tive com você lá no evangelismo de Matosinhos lá, eu vi como é que você tem vontade de estar fazendo a obra de Deus ali, eu fico feliz. E não é à toa que você está aqui hoje, porque o objetivo do canal realmente é motivar as pessoas a estarem fazendo a obra de Deus, mostrar a realidade de como que é vivenciar a obra de Deus em campo mesmo. Você não veio enviado de nenhuma igreja, assim como eu também não. Nós nos colocamos, né, no caminho, né, nos colocamos à disposição, vamos dizer assim, de Deus, né, e acaba que está fazendo essa obra lá, é muito interessante. E me diga uma coisa aqui, Jonathan, só dando um complementando aqui, você falou de planejamento, né? Você se planejou para vir para cá e tal. Aonde você buscava as informações? Não sei se você ligava para alguém, enfim, que você começou a analisar e buscar essas informações de maneira a se planejar, né? De uma forma eficaz para vir para Portugal. É que assim, na verdade, quem cuidou da maior parte foi a minha esposa, né? Porque até eu conversando com uma pessoa, com uma conhecida nossa... Inclusive ela tá aqui lá atrás, tá ó. lá no fundo. Ela tá lá no fundo lá com Carlinha, nossa produção, né?
e tá comendo pipoca, não quis falar aqui. Eu só não vou pedir pra Rafael virar a câmera, que ela é muito envergonhada, não é isso? Ela tá ali, é um pouco tímida. Mas é igual eu conversei com uma pessoa que é mais próxima da gente. Desde o início do nosso relacionamento, a gente é uma parte... A gente se encaixou de forma perfeita. Eu sou a parte operária e ela é administrativa, né? Eu sou muito do chegar, fazer, correr, né? Não que ela não faça, ela faz também. Mas ela tem uma cabeça muito boa em questão da parte administrativa. Então, por mais que eu tava olhando, eu pesquisei qual cidade era melhor para morar, qual que tinha mais acessibilidade em questão dos transportes, que aqui é uma diferença muito grande do Brasil também, a questão dos transportes. E ela já abraçou totalmente a ideia, já foi entrar em grupos de brasileiros no Portugal, já foi pesquisar como que era, quanto que era o salário, quanto que era a questão de morada, valor de preços, né, de mercado. Falando em salário, vamos direto ao ponto. Vale a pena trabalhar na construção civil aqui em Portugal? Tendo em vista que é uma das áreas que a gente observa muitas vagas aqui em Portugal e na Europa de maneira geral, né? Sim, olha, no meu caso, eu recomendo. Por quê? Eu, no Brasil, não trabalhava com construção civil. Tenho um curso técnico de gastronomia, fui coordenador de evento durante 10 anos, né? Já dirigi 4 restaurantes lá no Brasil, então a minha área não tinha nada a ver com construção civil. Mas o que acontece? Aqui em Portugal, a necessidade maior é a construção civil e o salário ele acaba sendo mais bem remunerado. Sim. Então você acaba achando duas facilidades que, para quem procura uma certa qualidade de vida, são essenciais, que é o salário, que é melhor, obviamente, a remuneração é melhor, e você também consegue trabalhar no período de segunda a sexta, ali no seu período de 8 a 10 horas por dia. Se pegar a restauração, né, aí Esquece. Por exemplo, na minha área, se eu chegasse aqui, a gente está num ponto aqui turístico, que é Vila Nova de Gaia, próximo à Ribeira, qualquer restaurante que eu chegasse ali, me contrataria. Só que o que acontece? É igual você falou, provavelmente eu não teria domingo, não teria feriado, entendeu? A folga seria por escala, e isso seria muito prejudicial para mim poder fazer a obra de Deus da maneira que eu faço hoje em dia. E como é que é? Fala um pouquinho do que você faz hoje, como é que é em que área da construção civil que você está atuando? Eu comecei na construção civil como ajudante, e para quem vem chegando agora, é uma dica muito importante que eu dou para você. Venha com vontade de trabalhar. Não se prenda somente na sua área. Igual eu falei agora há pouco, eu era de uma área totalmente diferente, e aí comecei como ajudante, né? Fui aprendendo, sempre muito curioso, perguntando como que faz, por que faz, qual que é a importância daquilo. E aí eu me especializei na parte de ferragem, eu mexo com toda a estrutura de ferro da obra, né? O pessoal chama aqui é ferrageiro, e no Brasil é conhecido como armador. E agora eu tô aprendendo a parte de cofragem, né? Que mexe com as estruturas, que você vai segurar o cimento e tudo mais. E tô num preparo aí já pra subir de cargo novamente. Ah, que bom. Tá se destacando lá, né? Sim. Se você tiver força de vontade, aqui é um lugar que você tem a oportunidade. Entendi. Mas já pensou alguma vez montar alguma empresa? Já pensou relacionado à construção civil? Eu acho que mais pro futuro, porque, assim, é igual eu falei, tudo vai do planejamento, né? Agora a gente vem com aquele pensamento de Portugal, de ganhar em euro, só que a gente tem que sempre focar que a gente ganha em euro e gasta em euro, né? O nosso gasto também em euro. Então agora que a gente está começando a dar uma respirada, começar a colocar algumas coisas no lugar e começar a planejar de novo, de repente num futuro próximo, assim abrir uma empresa. É interessante. Sim. E, Jonathan, me diga uma coisa também. Você trabalha com muito brasileiro lá na obra? Sim. Trabalho. Tem mais brasileiro do que indiano? A primeira obra que eu trabalhei era mais ou menos 50%. Era 50% brasileiro, 50% portugueses. E agora nessa obra que eu tô, são só brasileiros. Só brasileiro? Só brasileiros.
E é uma empresa, como é que é? Atividade É Recibo Verde, é contrato, como é que funciona? Então, aí depende de como cada empresa trabalha, né? Na primeira empresa que eu trabalhei era por contrato, né? Eu iniciei, fiquei lá num período, acho que foi de 10 meses, e sempre foi por contrato. Agora, nessa empresa que eu estou trabalhando atualmente, eu optei pelo Recibo Verde. Para você que não conhece, né, Recibo Verde é como se fosse uma espécie de um microempreendedor individual no Brasil, né? Como Você se fosse um emite MEI. é como se fosse o MEI. Você emite os recibos ali do que você recebe para quem está te pagando normalmente, declara, recolhe sua segurança social, que é como se fosse o INSS no Brasil, e o contrato já diz como é. Então, um contrato de trabalho tem tempo incerto, né, que é um contrato que não tem data final, e tem um contrato que tem o tempo ali de um mês, 3 meses, 6 meses, não é isso, Rafael? Dessa forma, são duas modalidades de trabalho aqui em Portugal. Né? E é bem viável. O interessante é que ambas as duas, você acaba ficando bem protegido, né, perante lei trabalhista. Se você precisar, de repente, ser atendido pela segurança social, ou porque a obra é muito perigoso, se você não tiver um certo cuidado, você pode se machucar. Então, ambas as duas é uma estrutura muito, muito interessante. O que é mais difícil? Trabalhar na construção civil aqui em Portugal ou falar de Jesus? Eu acho que hoje a dificuldade maior aqui, por incrível que pareça, é falar de Jesus. Muito difícil, né? É complicado, muito difícil. Né? É difícil porque, assim, o que acontece? Portugal, eles têm uma cultura muito tradicional católica. Então, não só em Portugal, mas quando a gente fala de Europa, isso antes de eu sair do Brasil eu já tinha feito alguns estudos, algumas pesquisas em questão de missão, depois que eu recebi um chamado. E um dos estudos que eu tive, que eu vi o resultado, foi que na Europa, uma boa parte da Europa hoje em dia se tornou ateu, e a outra parte, eles são muito católicos, assim, firmes, né, no catolicismo. Então, para nós que pregamos o cristianismo reformado, falamos sobre a igreja protestante, é muito difícil a gente ter uma vazão, um espaço para conseguir falar de Jesus. E lá na obra você consegue, as pessoas lá que trabalham com você, que são 50% brasileiro, eles conhecem, né, a igreja protestante, né, a nossa doutrina, a nossa denominação, né, aquilo que a gente carrega, que é a igreja reformada, uma pegada mais pentecostal. Eles já conhecem do Brasil e você consegue conversar sobre Jesus na obra. Eles estão querendo fazer a obra de Deus também, se preocupam em comentar, vou na igreja, vou assistir um culto, ou eles, tipo assim, estão pegando essa vibe de esquecer e só pensar no trabalho. É assim, algumas pessoas que trabalham comigo hoje e que já trabalharam, até são cristãos, né? Mas uma lição que eu acho que é muito importante, não só aqui em Portugal, mas em qualquer lugar que seja do mundo, é você ser uma Bíblia onde você chega, né? Porque é muito difícil você falar de Jesus para uma pessoa se a sua postura não condiz. Sim. Né? Me entende? Então o que acontece? Pastor Anísio fala que tem que ser a Bíblia que o mundo lê. Tem que ser a Bíblia, né, que o mundo lê. Porque, por exemplo, tem um ditado que peão é um tipo de pessoa muito difícil de lidar. E realmente é. Por quê? Porque eles acabam, devido à carga excessiva de horário, o esforço físico muito grande. Então, as pessoas que não conhecem a Jesus, eles acham como saída para se aliviar do estresse o quê? O álcool, as baladinhas, as saídas. E tudo isso aqui em Portugal tem um acesso muito fácil, né? Você chega no mercado, você tem acesso à bebida alcoólica por um valor mais baixo do que no Brasil, fazendo uma comparativa. Então, você não pode só chegar naquela pessoa e falar para ela como que é Jesus, falar do amor de Jesus, mas você tem que demonstrar como que é se viver. Até porque as pessoas estão um pouco, hoje em dia, receosas, um pouco mais ariscas em questão de alguns escândalos que algumas igrejas têm dado. Então você tem que ter uma certa sabedoria, né? Uma frase que o pastor Anísio ele nos fala, e eu já tinha ouvido falar,
é que você precisa pregar Cristo e, se necessário, você falar da Bíblia. Eu vou falar uma coisa, você falou agora sobre escândalo. Eu vou dizer uma coisa assim, é um desabafo, né? É muito ruim, né? Quando líderes e igrejas, né? Elas deixam o pecado entrar e o escândalo aparecer. Porque depois, quando pessoas se propõem a falar de Deus, a falar de Jesus, a convidar pecadores na rua, pecadores todos nós somos, mas pessoas que não conhecem as boas novas, você quer apresentar uma maneira de se relacionar com Cristo, né, através da igreja, através dessa instituição, muitas pessoas elas se afastam e nem querem ouvir, porque elas ficam relembrando escândalos que pastores, pessoas que trabalham na igreja, membros, acometem aí. Então, eu vou te dizer, né, o pastor Paulo, conversando comigo sobre esse tema, ele falou que os escândalos, eles eram necessários, né? Eu não sei se é uma passagem bíblica, eu não sei nem se eu estou explicando de maneira correta, mas que ai daquele que partisse o escândalo, né? Então, assim, se você de repente está nos assistindo aí, está em pecado e é um líder da igreja, presta bem atenção, porque pessoas estão deixando de vir congregar porque ficam citando escândalos e depois a gente, quando vai falar de Cristo, a gente tem que ficar ainda passando, né? Não vou dizer panos quentes, mas a gente não tem muita defesa quando se trata de alguns líderes aí que estão fazendo do evangelho um comércio, fazendo do evangelho uma bagunça, né? E eu vou te falar que Deus tem muita misericórdia da vida de vocês. É só um desabafo aqui, porque realmente é uma das coisas que eu já passei várias vezes aqui. E, enfim, eu acho que a gente tem que lutar para levar a sério a obra de Deus aqui na terra, a igreja, que é a noiva de Cristo, né? A noiva do Cordeiro. Eu acho que a gente tem que ter uma disciplina, uma conduta, ser realmente uma Bíblia que o mundo lê, né? Na rua, a gente já é muito vigiado, a gente não pode errar, a gente não pode vacilar, né? Que as pessoas estão sempre atentas ao que a igreja está fazendo, o que a igreja pode trazer para elas, né? É isso aí. E dentro do que você está falando, a gente tem que entender o seguinte: quando você chega, tem um ditado que fala assim, que gato escaldado tem medo de água fria, né? E é exatamente isso que acontece no Evangelho. E aqui dentro da Europa, né, aqui em Portugal, pela experiência que a gente tem presenciado, a gente vê que é exatamente isso. Por quê? Porque a pessoa, ela tem uma carência de Jesus, ela precisa, e aí, no momento que a pessoa baixa a guarda, ela vai se achegar em um ministério, ela vai chegar numa igreja, aí o líder, quando ele não está debaixo da direção de Deus, ele vai fazer algo que escandaliza essa pessoa, e aí essa pessoa ela vai criar uma ferida, querendo ou não, na parte espiritual dela. Ela se abriu, ela baixou sua guarda e foi atingido. E o que acontece? Quando alguém vem pregar para ela o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, acaba que o coração dela está fechado. Por quê? Por causa de pessoas que não mediram o tamanho da responsabilidade que é lidar com pessoas, com vidas aqui, principalmente num país que é tão difícil. Isso é explanar a palavra de Deus. Quando eles querem ouvir, eles prestam bem atenção, Sim. né? Assim ficam realmente encantados quando você vai ler a Bíblia. Muitos nem conhecem direito as passagens bíblicas, enfim. É um país realmente que precisa de pessoas aqui querendo fazer a obra de Deus com vontade e com garra. Como é que tá lá o Ministério de Matosinhos, né? Você tá lá, já iniciou a igreja lá há quanto tempo? A igreja, pela minha conta, eu não tô desde o começo, mas acredito que tá há 8 meses mais ou menos. E eu tô lá agora, vai fazer 4 meses, se eu não me engano. Faz 4 meses. E a igreja está crescendo, né? A igreja tá crescendo, pra honra e pra Eu glória de tive lá, Jesus. a igreja bonita, né? A igreja legal, Sim. assim, uma ótima localização. Sabe o nome da rua? Lá é Rua Afonso Guimarães, se eu não me engano. Rua Afonso Guimarães, pertinho da praia. É pertinho da praia. Se eu não me engano, ali a gente tá, acho que 400 metros, 500 metros da praia. Muito mais bom, ou menos. muito bom. Então, Jonathan, qual é a maior dificuldade que você tem enfrentado ali em Matosinhos, ali nesse início de igreja, né? Tendo em vista que é tão difícil, né? Você abrir uma igreja,
abrir um ponto de adoração e hoje vocês fazendo essa missão lá, esse evangelismo. Como que tem sido aí a vida da igreja lá no início de uma vida da igreja lá em Matozinhos? Olha, Dan, eu acho que qualquer trabalho, quando ele é iniciado, a maior dificuldade que a gente tem é conseguir dar uma certa liturgia pro culto, até porque no início cavar poço é muito difícil, então tem que ter muita oração, o número de pessoas às vezes é baixo, é pouco, até começar a dar uma galera legal pro culto, você ter um grupo de obreiros ali disponível para te ajudar na obra. Se bem que é normal, né? A igreja aqui em Portugal, a característica é que são igrejas pequenas, né? Poucas pessoas. Sim, igual eu tinha falado, o pessoal, por ser muito católico, acaba sendo mais difícil. Tanto que você vê que lá na porta, você fica na porta olhando o movimento na rua, às vezes durante o culto, você vê que as pessoas passam, olham, mas quando você convida elas não entram. Né? É um povo, ele é muito receoso. Teve uma ocasião que umas senhoras que passaram, viram a placa, entraram, olharam tipo 2 minutos e saíram, né? Quando perceberam que era uma igreja, que era um culto que estava acontecendo, saíram, né? Então acho que a dificuldade maior é isso, é conseguir criar uma estratégia para alcançar as pessoas do local, né? Sim. Deus tem enviado pessoas de várias áreas aqui para falar do evangelho. Você foi levantado, inclusive você é um exímio pregador, né? Eu já te vi pregando, prega com muita autoridade, fala de Deus com uma tranquilidade, né? Né, Carlinha? Ele fala. E para você não, embora tenha essa característica, esse dom, ainda passa certas dificuldades para falar do amor de Cristo na rua. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes lá em Matozinhos para fazer evangelismo, né? O pessoal tá se unindo, tá ficando bem legal. Sim, inclusive a CME, né? É uma igreja bem estruturada, a gente está conseguindo com o apoio do pastor Anísio, a gente estruturar aí todo um grupo, né? CME, Catedral Mundial da Esperança. Catedral Mundial da Esperança. É um projeto muito bom que a gente está conseguindo levantar agora, juntar as pessoas que estão dispostas a abraçar esse projeto de evangelismo, e nós estamos aí fazendo toda uma estrutura para conseguir fazer diversos pontos de evangelismo, não só em Matozinhos, mas também aqui no Porto, em Crofa. Nós temos já agora a Igreja de Vila do Conde, de Oliveira de Azeméis. Então esse projeto ele está conseguindo. Ô Johnny, como é que você parou aqui na igreja? Como é que você já conhecia do Brasil? Como é que você parou aqui e de repente começou a trabalhar desse jeito? Se eu te contar, foi muito interessante. Na verdade, igual no início você perguntou sobre como a gente veio e tal. Dentro do grupo, nós fizemos amizade com um rapaz, que é o Rodrigo. E ele chegou aqui, acho que foi um dia ou foi 2 antes da gente. Por aí mais ou menos, uma semana antes. E quando a gente veio, a gente marcou de se conhecer pessoalmente, e ele também é cristão. E ele que nos apresentou a CME. E aí começou, né? A gente chegou, inclusive quando nós viemos pra cá, nós estávamos querendo abraçar um outro ministério, só que nós estávamos orando a Deus ainda, perguntando pra Deus qual o direcionamento que Deus daria para nós. Foi uma das primeiras conversas que eu tive com o pastor Anísio, né? Que talvez eu não iria, que ele iria me ver nos cultos, mas que eu não tinha a intenção inicial de membrar. E acabou que eu fui chegando, fui gostando do culto, fui me adaptando e estamos aí hoje, né? Trabalhando firme. Parece firme. Até Carlinha e Rafael são os bombril da CME, né? Telecomercial 1001 utilidades. 1001 utilidades. Canta, prega, mexe no som. Eu só não posso cantar, porque se eu começar a cantar, só se for pro pessoal ir embora. Não, aí não. Como diz Carlinha, não vai usar esse talento. Tem que granjear bem o talento que você tem, mas se tentar pegar outros, tem que se adaptar, né? Tem que ter sabedoria. Aí. E hoje você está morando lá em Matozinhos, né? Como você falou. Sim, nós lá também morando... é T1 também? Não. É o kitnet, né? Não, lá a gente tá num T2, que é um apartamento com 2 quartos lá. Então você vê a respeito do processo aqui, com o tempo você vai melhorando, vai... Sim, hoje você tá morando, lá é como se fosse Leblon no Rio de Janeiro, né? E assim... Top, né? Matozinhos é top demais. Eu acho que uma das coisas principais
a palavra do Senhor fala assim: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então a gente tem que colocar isso em prática. Porque quando a gente chegou aqui, por mais que a gente se planejou e veio com a casa aqui alugada já, né, com a primeira kitnet que a gente morou já alugada, a gente veio com o coração aberto e disposto em fazer a obra. Tanto que eu comentei que na minha área eu teria uma oportunidade melhor de trabalhar, mas eu optei pela construção civil porque daria muita disponibilidade para a obra. A gente priorizou a obra de Deus. Então, qualquer lugar que você for pelo mundo, se você quer ter sucesso, se você quer ter boas oportunidades, se você quer crescer, prioriza a obra do Senhor. Porque é isso que dá diretriz para sua vida. Você quer ver uma coisa? Isso que você está falando aí é a mais pura verdade. Porque eu sou nascido e criado na igreja, né? Lá com 14, 15 anos eu me afastei da igreja e, enfim... E voltei com 27, né, à igreja, graças a Deus, 27 para 28. E eu nunca na minha vida eu experimentei tanto a mão de Deus suprindo as minhas necessidades, seja ela emocional, financeira, física, de todos os aspectos, como casado, filho, tudo, como depois que eu me apresentei e falei: Senhor, eis-me aqui. Tem até uma música da Valesca, né, que eu gosto muito. Eu não sei se é isso, é Valesca, Carlinhos? Que é Eis-me Aqui, a música que ela canta. Inclusive, de vez em quando eu tô escutando no carro, eu tô lembrando, quando eu me coloquei, assim, Senhor, eis-me aqui, como é que Deus tem me honrado. E eu tenho visto isso, assim como você, em outras pessoas, em diversas pessoas que têm se colocado na condição de servir a Deus aqui nesse país, como que Deus tem suprido. Sim. E é interessante você falar do Eis-me Aqui, porque quando a gente fala sobre o Eis-me Aqui, a gente pensa que o Eis-me Aqui é um mar de rosas, né? Não. E muito pregado assim. Só que a gente tem que entender que o Eis-me Aqui, às vezes é choro na madrugada, às vezes é coração aflito, às vezes você tá sem ter onde pisar e você começa a entender o que é fé. Teve algum momento aí que você pensou em voltar? Em voltar ainda não. Minha esposa talvez. Ela tá ali. Mas ela mexeu com a cabeça aqui não. Em voltar, eu não cheguei ainda nesse ponto de voltar, mas eu digo pra você, teve dias que eu sentei na minha cama, minha esposa dormindo, eu sentado e pensando, eu falava assim: meu Deus, só o Senhor pra me dar uma direção agora, só o Senhor pra me ajudar, porque assim, era uma coisa que você não via saída, sabe? Às vezes você ia fazer uma conta, o pagamento não ia dar no final do mês, ou você ia passar raspando muito apertado, ou ia ter que cortar alguma coisa, e aquela preocupação é angustiante para você, né? E pra gente que é homem, que é pai de família, às vezes você quer dispor de um lazer para sua família, dar alguma coisa um pouco mais especial, e você saber que você vai ser privado por causa da necessidade que você está passando é muito difícil. E Jesus, ele chegar e no finalzinho, nos 45 do segundo, a gente vê que não faltou nada, que supriu tudo. Falando nisso, vou dar um adentro aqui. Para você que assiste vários vídeos no YouTube de vários influenciadores que mostram aí comprar carro dando 300 de entrada, mostrando carros caros que tem no Brasil, que parcela aqui em 7 anos, 10 anos, aqui tem a possibilidade de parcelar e você paga aí 200, 250 euros durante não sei quantos anos e mostra a chave de carro, mostrando foto, vídeo de comida no supermercado. Eu sempre friso isso, que eu vou te dizer uma coisa, não vai por aí, porque quando você chega aqui, a realidade não é essa. Aqui não é um país que você ganha dinheiro, você pode dar muita sorte de ganhar um pouco mais do que a média, mas a grande maioria trabalha muito, o português trabalha muito, o brasileiro trabalha muito, o indiano trabalha muito, todo mundo que está aqui, os africanos, todo mundo trabalha demais, é um país de trabalho. Tem vezes até que eu penso assim, caraca, tô trabalhando mais do que no Brasil, mas você tem coisas, né, específicas que no Brasil não tem, como qualidade de vida, você pode passear com a tua família com insegurança, realmente o euro vale, é uma moeda forte, você ainda consegue fazer bastante coisa com mais facilidade sim, viajar, você consegue comer em bons restaurantes, tem coisas que você consegue fazer sim, mas não é da maneira que muitos pregam, então você realmente
pense bem, né? Se você quiser ganhar dinheiro, vai pra América, né? Vai pra América, vai pra Suíça, né? Como Carlinha aqui morou 4 anos na Suíça, conhece bastante lá. Um dia ela vai vir aqui fazer o podcast, inclusive hoje fiz o convite pra ela, espero que ela aceite, né? Pra falar um Vai pouquinho. aceitar. Já morou em Luxemburgo. Não foi Luxemburgo? Foi aonde? Suíça. Só Suíça, né? Só Suíça, enfim. Mas tem outro irmão aqui também, que é o presbítero Vanderlei. É Vanderlei o nome dele? O Vanderlei? Que morou na Andorra. Fernando. Quero que ele venha aqui para contar um pouquinho a vida de Andorra, que ele morou lá bastante tempo. Mas enfim, então não acredita que não é terra para ganhar dinheiro, né? É assim, o pessoal coloca muito vídeo, né, assim no YouTube, nas redes sociais, e a gente vê que é igual você falou, quando você chega aqui, por mais que aparentemente aquele valor parece ser ilusório aos olhos, mas quando você vai pegando, inclusive a gente estava conversando até antes de começar aqui o podcast, você gasta um pouquinho aqui, gasta um pouquinho ali, quando você vai colocar na ponta do lápis no final do mês, foi um valor exorbitante e você nem percebeu, né? Por causa disso, a gente está acostumado a ver valores muito altos no Brasil, só que quando a gente vê esses valores minimizados aqui em Portugal, a gente esquece que a gente está olhando para uma outra moeda que é o euro, né? Exatamente. E quando coloca na ponta do lápis, por mais que você tenha uma qualidade de vida muito melhor, não é bem por aí. Você tem que ter uma boa organização. Exatamente. E olha só, Jonathan, qual foi o momento que você, desde quando você chegou, que você pensou assim, eu não vou conseguir? Eu tô dizendo na parte espiritual. Por quê? Porque na parte monetária, de trabalho, nós estamos vencendo, estamos conseguindo. Só que uma das coisas que eu mais observo é o desânimo espiritual que para quem está fazendo a obra de Deus num país tão idólatra passa. Eu acho que o mais difícil é esse. E qual foi o momento, se teve, obviamente, um momento desse, que você passou e falou assim, eu não vou conseguir, tipo... Parece que as trevas colocam pensamentos, né, Carlinha? Que a gente passa, fala, cara, o que eu tô fazendo? Não é por aí, desanima. Você chegou a passar por um momento desse? Não, depois que eu vim pra cá, não. Mas assim, eu acho que é tudo um preparo, né? Depois que eu me casei, a minha esposa, ela é uma boa esposa, ela é uma pessoa muito espiritual. Glória a Deus por isso, né? Tenho orgulho da minha esposa, que tem me ajudado muito na obra de Deus. Eu falo que se... Esse homem aqui é muito apaixonado, porque Sou a muito quantidade de apaixonado. vezes que eu já vi ele se declarando pra você. Sou muito apaixonado. Por quê? Você tem que pensar assim, pensa comigo, Danilo. Quando nós olhamos à luz da Bíblia, o casamento, a gente entende que Jesus, ele vem e simboliza a igreja como sua noiva, né? Em Efésios, a gente vê que o dever do homem é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se precisar da sua vida por ela. Aí você vê assim, lá no começo, quando Deus criou Adão e da costela de Adão ele cria a Eva, ele constitui uma mulher para andar do seu lado, e é isso que tem acontecido. Então, um dos principais motivos de hoje eu não ter passado por isso é eu ter uma esposa de oração juntamente comigo, né? Porque ela tem uma sensibilidade de perceber quando de repente, tá desanimando um pouco, tá ruim alguma coisa, então vamos consertar, vamos orar, vamos sentar, vamos conversar, e isso é muito importante pro seu casamento, né? Você ter uma boa comunicação, não só dos seus problemas pessoais, dos seus problemas do trabalho, mas você ter uma comunicação espiritual. Você ora muito com a sua esposa? Oramos. É o segredo, né? Sim. Hoje, a nossa agenda não tá batendo muito em questão do meu horário de serviço com o dela e às vezes a nossa rotina ministerial, porque embora a gente esteja morando lá em Matosinhos, a minha esposa ela coopera bastante aqui na igreja do Porto. Eu sempre que dá eu venho também, mas eu tô querendo me focar para poder projetar algumas coisas, alguns tipos de trabalhos que são necessários lá em Matosinhos. Mas vira e mexe a gente pega, a gente vai orar junto. Quando a gente vai orar em momentos separados, a gente sempre frisa, brinca aquele negócio de casal, né? Ora por mim, né? A gente sempre pede oração um pelo outro e a gente sempre tira períodos de devocional, né? A gente tá um pouquinho deixando a desejar agora, mas a gente é um projeto que a gente nunca gosta de deixar em aberto. Um dia da semana,
a gente sentar junto, pegar a Bíblia, ler alguma coisa, ou sei lá, e escutar uma pregação no YouTube juntos, conversar sobre aquilo, porque é muito interessante, é muito bom. Ô, Jonathan, eu queria que você comentasse aqui uma reportagem que diz o seguinte: quase 800 pedidos de ajuda de imigrantes em Portugal para regressarem aos seus países de origem. Os pedidos são maioritariamente de imigrantes brasileiros. Daí é o que nós estamos falando, né? Olha, um total de 787 imigrantes em Portugal pediram apoio do programa Árvore para regressarem ao país de origem nos primeiros 9 meses de 2023. A grande maioria, 607, de nacionalidade brasileira, segundo dados da Organização Internacional das Imigrações. Ou seja, isso daí é uma realidade que tende a aumentar, infelizmente, porque a situação está muito difícil aqui, principalmente com arrendamento. O que você acha sobre essa matéria aqui? É verdade? Eu acredito que seja. Sabe por quê? O que acontece, Danilo? Toda ação, ela tem uma reação, né? E agora há pouco a gente estava falando em questão da margem que estão passando, da imagem, né, que estão passando no YouTube, sobre como que é Portugal. Ah, vem porque aqui é muito fácil, você compra um carro de uma marca famosa, muito mais barato, com mais opção de comprar. Então a pessoa, de alguma maneira, ela se ilude. Então quando a pessoa ela pega essa informação e ela abraça ela e ela não tem um planejamento, vai acontecer o que está acontecendo. Por quê? Quando você vai se casar, em qualquer momento da sua vida, quando você vai se casar, o que você faz? Você vai escolher uma pessoa, você vai namorar ela, você vai conhecer ela e se planejar. Você tá entendendo? E vai ver se aquela pessoa é a melhor escolha para você. Quando você vai comprar uma casa, você não compra a primeira casa que aparece na sua frente. Você vai lá, você vai pesquisar algumas casas, você vai ver qual é o imóvel que melhor te agrada e vai adquirir aquele imóvel. Agora a pessoa, ela quer vir para Portugal, aí ela não quer, por exemplo, tem algumas coisas que são básicas, né? Que é juntar o dinheiro, reservar os documentos necessários que são pedidos para a entrada no país. Ela quer vir desculpa a maneira que eu vou falar, mas quer daquele jeitinho brasileiro, né? De burlar o sistema, e quando chega aqui acaba se frustrando, porque aí vê que não é bem assim da maneira que estão postando nas redes sociais, né? Nos canais de comunicação. É verdade, eu vejo muitas pessoas realmente passando dificuldade. Já comentei em outro episódio anterior que eu encontrei uma família que veio com menos de 400 euros com um filho e estava na fila para uma entrevista numa fábrica. Eu pensei assim, meu Deus, cara, que loucura. Aí você pega, a pessoa ela sai do Brasil, vai juntar um dinheiro, vai vir para cá, para a Europa com valor cambiado, vai dar 400 euros, igual você falou. Aí você chega aqui, o aluguel de um quarto é 550, 380, que você não acha... Frisando um bem, um quarto. E você não acha mais barato que isso. Quando não é um quarto compartilhado, né? Isso, quando você não paga por uma cama, na verdade, né? Vamos ser bem específico. Aí você pega, você vem com esse valor achando que vai conseguir rios e fundos, né? E quando você chega aqui, você percebe a realidade que não é bem assim. Aí você paga o aluguel e você vai comer o quê? Vai beber o quê? Aí é todo um mês que você tem que enfrentar para tentar conseguir um trabalho, né? E aí você, de repente, não tem experiência, não consegue, os dias vai passando. Aí quando você consegue um trabalho, daquela data que você incluiu, aí você tem que esperar a data de pagamento do mês seguinte. Aí não tem condições para se manter onde você está morando. Aí já não adianta você ter trabalho porque você já não tem casa. Falando aqui uma outra notícia que eu deixei aqui pra gente fazer... para você fazer um comentário. Diário de Notícias, a fonte diz o seguinte: foi agora dia 4 de novembro, há brasileiros a fazerem empréstimos para arrendar casa em Portugal. Há ainda muito preconceito e estereotipos da parte dos proprietários de imóveis em relação a esta comunidade, diz presidente da Casa do Brasil. O presidente da Casa do Brasil em Lisboa disse que há discriminação de imigrantes brasileiros em Portugal no acesso ao arrendamento de habitação, tanta que alguns já se viram obrigados a contrair empréstimos para pagar 12 rendas antecipadas. Olha o que eu falei no início do podcast, né, quando eu quis pagar antecipado 1 ano e mesmo assim eu não consegui. Tá aqui o reflexo. Então isso aí é a pessoa que vai
vai vir para Portugal, vai se deparar hoje, né, Carlinha? E acontece muito, viu? Isso que você está me falando é uma notícia que, sem eu ler a fonte, eu já tinha conhecimento. Conversando com um amigo nosso, ele falou que precisava se mudar, né? Tava quase na mesma situação que eu passei um tempo atrás. E ele chegou a ligar ele viu um anúncio de um T1 arrendando. Ele ligou, o proprietário atendeu, por ele ser brasileiro, falou para ele que o valor do imóvel era de 800 euros e ele estava pedindo 6 rendas. E aí ele desligou, pegou uma amiga que ele tem portuguesa, pediu para ela ligar. O mesmo proprietário atendeu o telefone, falou que o valor era 600 euros e que só precisava de 2 meses, que seria o último mês, que é a última renda, e o calção. Então, algum motivo, né, a gente não pode julgar o que aconteceu, mas por algum motivo acontece sim. O pessoal ele é muito receoso, não só com brasileiros, mas com os imigrantes em si. Eles aumentam muito, eles deixam de maneira muito difícil para a gente conseguir adquirir um imóvel aqui. Exatamente. O que tem de mais é emprego. Emprego na área de restauração, emprego na área de construção civil, emprego na área de Uber, né? Tem muito. E tem uma opção também que eu estava explorando um tempo atrás. Se você não é habilitado, você consegue comprar aqui uma moto elétrica. Ela é 50 cilindradas e você não precisa de CNH para dirigir ela. Então você, se de repente... Fazer entrega, Uber Eats. Para fazer entrega, Uber Eats, essas coisas, é uma forma de você trabalhar. Glovo, né? Glovo tem aqui. Glovo. Estafeta. Exatamente. Estafeta. Então tá, você consegue fazer esse tipo de entrega. E num caso muito urgente, você consegue alugar até bicicleta para fazer esse tipo de serviço. Fazendo. Agora inverno chegando aí, olha, agora é exatamente 9h51. Deixa eu ver quantos graus estão fazendo aqui. Agora Portugal está começando a fazer frio, tá? Vou te dizer que eu sou careca, chega a gelar meu cérebro. Eu tô pensando até colocar uma prótese lá com o nosso irmão. Com o nosso pastor Helder. Com o pastor Helder, porque olha, vou te falar. 11 graus, sensação térmica de 9. E aí, daí é só ladeira abaixo, né? A gente pega no passado, que a temperatura gelou muito minha cabeça, meu amigo, e despencou. Eu vim do Rio de Janeiro, eu morava ali em Teresópolis, tinha casa em Cabo Frio, ficava Unamar ali, ficava sempre Teresópolis, Unamar. E vou te dizer que eu achava que Teresópolis era frio, mas meu amigo... Inclusive uma experiência que a gente teve aqui, não sei se foi uma sensação minha e da minha esposa, mas pareceu pra gente que até as roupas boas de frio do Brasil não deram conta do frio daqui. A gente teve que trocar todo o guarda-roupa porque o tecido é diferente, é mais adequado, o tecido daqui da Europa é mais adequado pro frio daqui mesmo, porque eu saía com uma blusa de frio que eu colocava no Brasil, que eu passava calor lá no frio, que eu cheguei aqui e coloquei, era a mesma coisa de estar de camiseta. Você falou uma coisa agora, eu lembrei. Eu sempre trabalhei com loja de roupa, né, no Brasil. E lá a gente tem costume assim, olha, chegou o inverno, a gente coloca a roupa de inverno e bota preços altos. As lojas fazem isso, aí vende pra caramba, porque o pessoal vai comprar roupa de inverno, preço mais alto. Aí chega no verão, um pouquinho antes de acabar o inverno, começa uma liquidação, né, da roupa de inverno pro pessoal, pros empresários não estocar a roupa. E aí começa a vender a roupa da outra estação, aí bota caro. Aqui em Portugal uma coisa que eu observei é que vai chegando inverno, o pessoal coloca tudo de desconto, roupa de inverno. Chega no verão, encontra várias promoções de roupa de verão. Meia estação sempre tem um desconto nas roupas que a galera precisa usar naquela estação. A Black Friday é uma tendência, né, que tem, não sei se no mundo todo, que eu não conheço tantos países, mas no Brasil foi forte, veio dos Estados Unidos, aqui em Portugal é bem forte, né? Carlinha tá lembrando aqui, esse Black Friday que promete, tá? Porque tem muita gente comentando aí isso daí é verdade, realmente você consegue comprar roupas muito baratas aí, você consegue. E uma coisa que eu observei por exemplo,
em São Paulo, se você for em qualquer loja de roupa, né, você vai encontrar, por mais que esteja priorizando as roupas da estação, por exemplo, que nem aqui está o inverno, você vai chegar lá, os destaques vão ser roupas de inverno. Mas você vai encontrar algumas peças de verão, você encontra bermuda, você encontra camiseta, você encontra várias opções. Aqui não. Aqui a gente passou por um episódio outro dia, eu e minha esposa, em que ela foi procurar um tênis e porque trocou a estação já não tinha mais. Porque eles recolhem toda aquela mercadoria que é voltada para a estação e substituem pela estação que está chegando. Eu achei isso muito diferente também daqui, né? Então, se você tiver roupa de verão e for vir no inverno, é bom você deixar ela guardadinha lá, porque se você for procurar, igual a gente faz no Brasil, né? Você não acha. O inverno aqui, começando agora, novembro, finalzinho de novembro. Aí agora dezembro, janeiro. E em fevereiro começa a melhorar um pouquinho, né? Esquentar um pouquinho. Eu cheguei em abril, lá pra trás, e eu vou te falar, quando eu cheguei aqui eu achei que eu ia morrer. Sério, brincadeira. Eu saltei passei por Amsterdã, já fiquei com tudo congelado. É que você não viu em dezembro. E detalhe. Não, em dezembro eu passei, já um dezembro aqui, rapaz, lá em casa tem a lareira. O que eu gastei de dinheiro de lenha não tá no gibi, mas eu não passei frio não. Lá em casa, minhas filhas, Natália, tem que ser assim. E olha que eu usava aquecedor e lareira. E detalhe, viu? Eu e minha esposa, a gente chegou aqui e a gente foi enganado pelo tempo. A gente estava em casa, levantamos para se arrumar pro culto. Aí eu olhei da janela, tava aquele dia, coisa mais linda, o sol brilhando, o céu azulzinho. Eu olhei pra ela e falei assim, olha só, amor, tá calor, nem vou colocar uma blusa térmica por baixo, vou só com a camiseta e com o terno só. Coloquei a roupa. Ela, tadinha, colocou só uma meia calça fina e o vestido. Meu amigo, quando a gente pisou na rua, pensa num frio que tava fazendo. Só tapeou a gente. O único que não sente frio aqui é o Homem Gelo, Rafael, né? Rafael não sente frio, nunca vi. Eu sinto frio, mas eu gosto do frio. Não, eu vou te dizer, cara. Uma vez eu tava na igreja com o Rafael, vou te contar essa aqui pra ficar gravada aqui no podcast. E ele falando assim, tá com frio, não sei o que, botando pilha, porque eu tava morrendo de frio. E ele lá dando uma de durão dentro da igreja. Daqui a pouco, quando eu vejo, o Rafael tá cheio de casaco, tremendo. Eu falei, mas daí eu botei o apelido dele de Homem Gelo. O que é? Gosto do frio. Não quer dizer que eu não sinta frio. Mas eu gosto. Antes colocar várias camadas do que tirar tudo e mesmo assim resolver. Porque o calor aqui é 50 graus. Não, incrível que você, eu não sei se aconteceu com você, você coloca bastante casaco pra ficar quentinho, aí você sua por dentro, mas você não quer tirar o casaco, aí você fica suado por dentro do casaco. Acontece aí você não aguenta mais, isso. quer tirar uma peça de roupa, igual o Rafael falou, vou tirar um casaco só. Quando você tira, aquele suor começa a ficar gelado. Rapaz, aí você tem que botar, aí você não sabe se tira, bota, né, Carlinha? Coisa estranha que Mas frio, eu vou te dizer, doido. Danilo, particularmente, eu concordo com o Rafael. Tanto no serviço como na minha vida pessoal, o calor é muito ruim. Eu não gosto, eu prefiro frio, gosto de frio. Minha esposa também, por mais que ela é muito frienta, ela gosta de frio também. Porque é aquela situação, você tá no frio, você se agasalha, passa. E no calor? Teve dias que eu fui trabalhar na obra que eu não sabia o que eu fazia. Eu tava de camiseta praticamente regata já. E o sol queimando. Tava osso. Eu colocando protetor solar. Passando o protetor solar. E não resolvia. Chegava em casa todo queimado. Não, o calor foi osso. Então, pessoal, é muito assunto. Num podcast de 1 hora, em média, mais ou menos, não tem como falar muito, né? Mas o objetivo aqui é trazer um pouco de conhecimento para você, de pessoas que já estão vivendo aqui em Portugal, já estão aqui trabalhando, já estão na igreja, fazendo a obra de Deus e como o nosso público-alvo é para alcançar você que já conhece a palavra e também para você que também pensa em vir para cá e caiu de paraquedas no canal, é dizer para você que Jesus te ama e que Jesus ele tá de braços abertos para te receber, né? Sim, Ô, Jonathan, exatamente.
e que a gente possa juntos aí estar caminhando em direção ao alvo que é Cristo, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Não é isso, Jorge? É isso mesmo. A palavra do Senhor, ela fala que, numa certa ocasião, Jesus, quando ele estava discursando, ele falou assim: olha, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando a gente olha para essa mensagem, a gente começa a entender que quem está fazendo o convite não é uma pessoa normal. Hoje a gente está aqui sofrendo nossas batalhas, sofrendo as nossas lutas diárias, mas a gente tem que fazer uma análise de quem está fazendo esse convite, não é verdade? A gente, quando olha para a pessoa de Jesus, a gente começa a entender que, na verdade, ele se desfez da sua glória, ele deixou o seu reino, ele desceu do céu se fazendo homem, se fazendo carne, para sentir, né, o fardo que a gente carrega, sentir as coisas que nós padecemos. Porque Jesus, ele não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Mas você vê que quando Jesus, ele se faz homem, ele vai chorar quando um amigo dele morre, no caso de Lázaro. Ele vai jejuar no deserto, e a Bíblia diz que quando ele sai do deserto ele tem fome. A Bíblia vai dizer que uma vez ele está atravessando o mar e a tempestade estava alta e ele estava dormindo. Ou seja, quando ele está fazendo o convite para nós, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, a gente tem que imaginar que é um Jesus que padeceu das dores que a gente passa. Ele certamente, até iniciar o seu ministério messiânico, foi um homem que trabalhou, foi um homem que se dedicou a estudar, que sofria como nós, sentia frio como nós. Então a gente tem que entender que quem está fazendo o chamado foi um homem que entende exatamente como você está aí. E ele não deixou a sua glória somente para vir na terra e passear, mas ele fez isso por você. Ele fez isso para te convidar. E olha que convite maravilhoso que ele faz. Ele está falando que tudo isso que a gente está passando aqui na terra, todas as coisas que nós estamos padecendo na terra, o cansaço, o estresse, nossas tristezas, tudo isso ele passou e ele está falando assim: pode vir, que em mim você tem descanso, em mim você vai encontrar exatamente o que está faltando. Eu acho bonito que em João, quando Jesus ele fala assim: olha, eu lhe ofereço a minha paz, e a paz que eu lhe dou não é como a paz do mundo. A gente começa a analisar no contexto que a gente vê aí Rússia contra a Ucrânia, Israel ali contra o Hamas, a gente vê cenários de guerra, a gente vê países querendo cogitar guerras, a gente entende que paz, na verdade, ela é a ausência de guerra. Mas só que Jesus ele fala que a paz dele é diferente da do mundo, não é como o mundo oferece. Porque o mundo, ele oferece paz para nós quando não existe guerra. Mas Jesus oferece paz para a gente no meio da guerra. É a gente sair para nossas batalhas diárias, a gente sair para as nossas brigas diárias e saber que Jesus ele vai dar paz. Falou bonito, falou bonito. É exatamente isso daí que resume tudo que a gente está plantando aqui. Paz. Então nós lamentamos aí, tanto falando em guerra, né? Nós lamentamos aí os acontecimentos lá com os palestinos. Nós devemos orar pelos palestinos, orar para que o Hamas possa entregar sua vida a Cristo. É uma coisa que realmente é complicada, né? Essa guerra que dura muitos anos. A gente tem que orar pela paz em Israel, muitos inocentes sendo a sua vida ceifada por conta dessa guerra, que logo possa acabar, porque nós estamos aqui vivendo num país tão pacífico, um país tão bom de se viver, um país onde está nos acolhendo, onde a gente está vivendo, trabalhando, fazendo a obra de Deus. A gente não tem noção, né, da dimensão dos problemas que muitos outros países têm enfrentado, né, acerca dessas guerras e falta de paz. E como você falou, uma coisa muito interessante realmente, Jesus ele nos dá paz no meio da guerra. Quando a gente fala guerra, a gente remete a bomba, explosão, incêndio, tragédias assim mais pesadas, né? Morte. Só que muitas outras guerras são as guerras internas. E nós como homens e como
pequenos missionários aqui em outro país, a gente vive guerras emocionais, guerras no nosso íntimo, né? Essas guerras da batalha do dia a dia, e Deus nos dá essa paz, essa tranquilidade, essa paz que transcende todo entendimento, né? Que a Bíblia nos aponta, e a gente acaba tendo esperança no dia de amanhã e vai vivenciando para que um dia a gente possa falar como Paulo falou: combati o bom combate, guardei a carreira, acabei a carreira e guardei a fé. Eu acho que é isso. O podcast aqui, nós não somos profissionais, nós não somos detentores de capacidade como muitos outros aí, de levar um podcast com tecnologia, com muita inteligência e muita talento para isso, mas nós nos colocamos na condição exatamente para levar a mensagem da cruz. Então você que está desse lado aí, está vendo falar sobre trabalho, falar sobre oportunidade de trabalho em Portugal, como fazer. Tem muitos assuntos aí que poderíamos estar abordando, mas a gente acaba passando batido e não aborda. Mas o intuito genuíno realmente é alcançar você de uma maneira especial, para falar para você que realmente existe um Cristo, que os acontecimentos bíblicos têm cada vez mais se concretizado, e para você se alertar, né? E conforme o Paulo falou, falar do evangelho serve para duas coisas: uma para salvação ou para condenação, né? Então, que a gente possa realmente ter trazido até você uma mensagem esclarecedora acerca da imigração aqui em Portugal, pelo pouco tempo que nós temos. Então, quero te agradecer, também quero te pedir para que você possa compartilhar o nosso vídeo. Nós estamos na plataforma também no Spotify, que você possa curtir, encaminhar para um amigo, possa dar uma força para a gente, nos ajudar e nos incentivar com o teu like, com o teu compartilhamento, não é isso, Jonathan? É isso mesmo. Eu também quero agradecer a você que nos acompanhou até agora. Faço as minhas palavras as mesmas do Danilo, e que este canal ele possa crescer cada vez mais, que possa continuar alcançando as vidas. E você falou que a gente não chegou lá ainda, mas em nome de Jesus nós vamos chegar. Amém. Que Deus vai dar toda a estrutura para a gente conseguir alcançar cada vez mais vidas. E para isso nós dependemos de você para nos ajudar. E Jonathan, quero te agradecer aí por veio depois de um dia longo de trabalho. Como ele falou aqui, trabalha muito, mas se dispôs a vir com a esposa. A esposa dele veio lá de Matosinhos para trazer um sanduíche para ele. Muito amor, eu vou te dizer, esse casal daí é um exemplo, né? E eu quero te agradecer realmente por você ter vindo aqui para contribuir no canal. Foi muito bom. Outras oportunidades vão voltar a acontecer e você vai estar presente com certeza. Quero agradecer o Rafael mais uma vez, a Carlinha, por estar sempre ajudando a gente. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio aí, e cada vez mais melhorando para vocês. Comentem aí o que vocês acham que tem que melhorar. Aqui não tem ninguém aí tão vaidoso ao ponto de não aceitar as críticas e as ideias que vocês possam estar mandando pra gente, tá bom? Grande abraço pra vocês, até mais.